Oi, gente! E aí, tudo bem? Então, tô aqui com mais um Café com Psicanálise e quero saber se você já pegou o seu cafezinho. Não? Vou esperar, vai lá. Hoje a gente vai falar de um tema que tá super em alta com essa história aí do BBB, que é cancelamento. Vamos lembrar aí, né, que a Carol Conká, ela foi cancelada aí na sua estadia no BBB devido a comportamentos que foram ditos como inapropriados. E aí a gente tem demonstrações de racismo, xenofobia e uma série de outras coisas que eu não estou me lembrando agora. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que a gente tem alguns contratos sociais. Muitas vezes esses contratos são silenciosos, né? Ninguém fala sobre o assunto, mas todo mundo sabe que agir contra isso é estar fora da caixinha, né? Então, todo mundo sabe que existem algumas questões sociais das quais a gente precisa de respeitar para viver em sociedade. Isso é bem óbvio, né? Porque se a gente não respeita o outro, né? Se a gente não respeita o espaço do outro, o que a gente tem é o quê? A barbárie, né? E o que a gente faz com a barbárie? A barbárie é justamente isso, de querer destruir o outro, de querer dizimar o outro, porque a existência do outro pode me afetar. Então, esses contratos sociais, e aí a gente inclui todas essas questões raciais, de preconceito, elas existem como balizadores da sociedade. Então, para que haja a possibilidade de se viver em comunidade, em sociedade, a gente precisa de respeitar esses contratos sociais. E da onde vêm esses contratos sociais? O nosso primeiro contrato social. Eu tô dando esse nome aqui pra gente poder conseguir entender, tá? Mas não é esse o nome lá na psicanálise. O primeiro que a gente tem notícias aí, que já nos disse Freud, é a castração. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente não pode tudo. Durmam com essa. Não podemos tudo e é preciso abrir mão do próprio narcisismo, abrir mão de realizar-se totalmente em suas pulsões, abrir mão de gozo para que se viva em sociedade. Quando eu não abro mão disso, quando eu resolvo fazer as coisas de acordo com a minha vontade, normalmente acontece o que a internet chama de cancelamento. Então, o cancelamento é quando as pessoas que estão ali na internet julgam como errado aquilo que um outro externo a elas está fazendo. Então, a gente tem aí uma questão. Por quê? Porque socialmente falando, nós somos regidos por grandes leis sociais, né? Que fazem a nossa sociedade funcionar. Quando a gente vai para o mundo da internet, não tem lei, né? A gente até tenta fazer uma regulação aí disso que a gente chama hoje de crimes cibernéticos, né? Mas o cancelamento, ele não acontece só por uma única pessoa, né? Normalmente isso é puxado com uma hashtag, por exemplo, no Twitter, e essa hashtag sobe e ali a gente tem um outro movimento que o Freud vai trabalhar esse tema lá no Psicologia das Massas, lá no Mal-Estar na Civilização, que é esse movimento de grupo. E aí o que acontece? A gente tem várias pessoas, milhares de pessoas, que começam a seguir ou subir a mesma hashtag. E aí isso vai chegar lá nos tops lá das hashtags do Twitter, por exemplo. E aí a gente tem uma pessoa cancelada, né? Essa pessoa cancelada vai ter aí várias consequências na sua vida fora da internet. Olha como a situação é muito grave, né? Então, o cancelamento, que a gente também pode pensar aí num outro aspecto da psicanálise, que é a projeção, né? Que eu aponto no outro algo que diz respeito a mim, né? Que tem a ver com o meu eu, com as minhas características. Eu aponto no outro para que eu não precise de lidar nisso comigo mesmo.
E aí, gente, a gente tem um ponto muito interessante da análise, né? Se a gente for pensar aí no viés da psicanálise, que é a nossa proposta aqui, que é o papel da análise nesse momento, né? Porque muitas pessoas procuram a psicanálise com uma frase muito popular, que é o desejo de ser mais feliz. E o Lacan vai trabalhar isso lá no seminário da ética da psicanálise, e ele vai dizer que essa felicidade que se demanda do analista, na verdade, é uma demanda política, né? E aí eu até nos questionaria aqui se isso não seria, inclusive, uma promessa política, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa felicidade aí tão almejada, na verdade, não existe. E que não vai ser através da análise que o sujeito vai alcançar isso que é do campo do seu ideal. Então a análise ela serve para que o sujeito se desaliene, né, desses discursos do outro e ele possa pensar por si mesmo. Então, quando acontece um movimento de massa, esse sujeito que está aí trabalhando as suas questões, que está em análise, tem um pouco menos de possibilidade de ser induzido a pensar coisas que não dizem respeito a ele mesmo. Ah, então a análise salva todo mundo? Não, porque o processo é muito difícil, muito doloroso, porque a gente vai olhar de perto para os nossos escombros, para a nossa escuridão, e a gente vai criar uma forma de lidar com isso, tendo em vista que a gente sabe que isso não pode ser dizimado, né? Isso faz parte da nossa Constituição. Então, não, a psicanálise não é para todo mundo. Durmam com mais essa. Mas ela é para quem dela deseje lançar-se, né? Porque é uma experiência, é uma vivência. E a partir disso, que é essa vivência, é que o sujeito vai se reposicionar no mundo, né? Então, a análise vai fazer com que o sujeito consiga lidar com esses seus fantasmas e aí as relações com o outro tenham uma nova configuração. Não é um passe de mágica, mas é um trabalho árduo, difícil e muito duro, mas que vale a pena. Gleiciane, o que isso tem a ver com cancelamento? Gente, tem tudo a ver com cancelamento. Primeiro, que as regras sociais às quais a gente está aí inseridos desde quando entramos na linguagem, já nos disse Lacan, a partir de Freud, é que nós precisamos de viver em sociedade. Senão, como eu já disse, barbárie. E se a gente está aqui vivendo em sociedade e fazendo uso dessa linguagem, a qual eu tento aqui transmitir alguma coisa para vocês, nós estamos também sujeitos às leis dessa sociedade. Então, se existem leis e a gente precisa se submeter a elas para viver em sociedade, isso quer dizer que, quando se está fora dessa lei, é impossível viver em sociedade, né? Então, aí a gente entra em outros aspectos que seriam as estruturas clínicas trabalhadas por Freud e por Lacan, que eu não vou entrar nisso aqui, mas que faz a gente pensar em qual que é a nossa incumbência em relação a essas leis que nos são introjetadas desde a nossa existência. Então, sim, a nossa família tem um papel fundamental para isso. Sim, as pessoas que desempenham as funções paternas e maternas têm um papel fundamental. A escola e os grupos sociais aos quais nós fazemos parte desde a nossa existência também têm um papel muito importante nisso. Mas a nossa Constituição, enquanto adulto, vai continuar a exigir de nós um posicionamento frente a essas leis. Então, a nossa sociedade é dividida entre o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, assim como nós, sujeitos, também somos divididos. Sabe aquela hora que a gente fica pensando assim, será que eu confirmo essa hashtag ou será que a Carol com K não é tão ruim assim? É sobre isso, né? Sobre esse saber que vacila e que faz a gente ser dividido. Ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom, como a gente também já ouviu lá do Big Brother, né? Mas não é só sobre Big Brother, é sobre uma vida em sociedade e sobre uma vida num mundo que não tem leis, que é o mundo da internet.
Então a gente pode escolher sim como a gente se posiciona e como a gente se reposiciona. E podemos lançar mão de várias coisas, não só da psicanálise, para nos auxiliar nesse processo de viver em sociedade. Mas o mais importante é que a gente respeite o outro e dê a ele lugar de fala. Gostaram? Ó, meu café já até esfriou. Vou pegar um quentinho e até mais. Tchau, tchau.